O Pentágono não só divulgou arquivos sobre OVNIs, mas também provas de coisas consideradas impossíveis. Não são rumores nem vazamentos. São encontros documentados que o Pentágono não consegue explicar. E a parte mais perturbadora, essas são as coisas que eles querem que você veja. Número 50. Em setembro de 2023, o FBI tentava entender o que um operador de drone viu em um local nos Estados Unidos. Em um vídeo desclassificado, o homem diz que ele e colegas testemunharam uma luz brilhante no horizonte. Cercado por um brilho ofuscante, o objeto era, abre aspas, cinza metálico, linear, com cerca de 1 a 2 helicópteros Black Hawk de comprimento e definitivamente maior do que um drone. Parecia um veículo, mas sem escapamento ou asas. Pairava a cerca de 1.500 metros e movia-se de leste a oeste. Em 5 a 10 segundos, desapareceu. O homem ficou assustado e, naquela noite, uma tempestade atingiu a cidade. Nervoso no quarto de hotel, viu a TV apagar de repente. Ele contou ao FBI que nas 2 noites seguintes mal conseguiu dormir, e quando dormia, sua mente era atormentada por sonhos estranhos. Será que ele fez contato? Para entender melhor, vamos voltar ao momento em que toda essa conversa sobre OVNIs nos Estados Unidos começou a ganhar força. Número 49. No final da Segunda Guerra Mundial, a inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido estava tentando descobrir se os cientistas nazistas haviam construído superarmas. Eles realmente tinham os foguetes V-1 e V-2, mas documentos desclassificados mostram que algo foi avistado nos céus da Europa. E não era um foguete. Em 4 de novembro de 1948, um documento ultra-secreto da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa dizia: "Estamos preocupados há algum tempo com relatos recorrentes de discos voadores. Uma dessas máquinas foi observada, abre aspas, pairando sobre a base aérea de Neubiberg por cerca de 30 minutos. As autoridades dos Estados Unidos ficaram perplexas, escrevendo que, fosse o que fosse, esses veículos poderiam, abre aspas, estar além da capacidade atual de compreensão da nossa inteligência." Número 48. Em um relatório secreto, uma dessas máquinas foi descrita como tendo manobrabilidade extrema e aparente capacidade de quase pairar, com um formato aproximado ao de um disco oval com uma cúpula na superfície, capacidade de desaparecer rapidamente por alta velocidade ou desintegração total, além de se agrupar ou formar uma formação fechada rapidamente. Nada feito pelo homem faria isso, então o que viram? Número 47. Um dos homens encarregados de entender essas máquinas de aparência alienígena era o diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Arquivos desclassificados mostram que ele não era crente, mas quase toda semana outro documento sobre OVNIs chegava à sua mesa. Um documento indica que, em 9 de outubro de 1967, uma mulher foi ao escritório do FBI em Dallas e disse ter sido sequestrada por alienígenas em julho daquele ano. Uma citação: "Sendo de outro planeta que havia assumido forma terrena, a levou para o céu a bordo de uma nave espacial e lhe deu algumas informações importantes. Ela afirmou que os alienígenas lhe disseram que, em 22 de maio de 1962, as forças americanas haviam disparado um míssil contra um OVNI sobre a África, mas a nave se protegeu usando um campo de força. Ela também alegou que as forças dos Estados Unidos haviam rastreado outro OVNI sobre a Antártida em 20 de agosto de 1967. A mulher afirmou que, se os investigadores confirmassem os incidentes, isso provaria sua história, mas se recusou a revelar seu nome. Porque, ela alertou, delatores de OVNIs costumavam desaparecer ou ter fins trágicos. Mesmo parecendo bizarro, alegações assim continuaram chegando ao FBI. Em 14 de maio de 1969, um homem chamado Larry Stevens escreveu para o departamento, pedindo aos agentes que investigassem rumores sobre homens misteriosos vestidos de preto e dirigindo carros pretos que supostamente intimidavam testemunhas de OVNIs, às vezes se passando por agentes do FBI. É fácil descartar todos nesses arquivos como loucos ou apenas querendo atenção, mas muitos dos relatos vieram de fontes muito confiáveis. Número 46. 3 militares do 147º Esquadrão de Vias Aéreas e Comunicações Aéreas, estacionados em Guam, relataram que às 10h40 da manhã, em 14 de agosto de 1946, eles viram 2 objetos em forma de crescente passando rapidamente sobre suas cabeças. Eles calcularam que viajavam ao dobro da velocidade do caça mais rápido dos Estados Unidos. Voando a cerca de 1.200 pés, os objetos subitamente fizeram manobras em zigue-zague e sumiram de vista. Parece estranho vindo de pessoal militar, mas relatos como esse continuaram até bem dentro do século XX e um número 45.
Em 2 dias de maio de 2023, 7 funcionários do governo federal relataram ver algo inexplicável no céu do oeste dos Estados Unidos, evento 1. 3 equipes de agentes federais relataram ver 2 ou 3 esferas vermelhas brilhantes pairando no céu à noite. De acordo com seus relatos, os objetos maiores pareciam liberar esferas menores, quase como uma nave-mãe lançando veículos menores. As luzes menores desceram rápido e desapareceram de repente. Evento 2. Agentes relataram ver uma esfera vermelha sobre um pico rochoso, ligada a ele por um fuso luminoso. O objeto pairava em silêncio absoluto. Uma testemunha comparou ao olho de Sauron de O Senhor dos Anéis. Após 1 minuto imóvel, desapareceu. Evento 3. 2 agentes relataram ver o que parecia ser um carro circulando à noite em área restrita, mas notaram algo estranho. O veículo, exibindo uma luz vermelha e uma luz branca, parecia flutuar a cerca de 1 metro do chão. Quando os agentes se aproximaram, o objeto deslizou lateralmente pelo deserto com resistência zero, segundo uma testemunha. Até hoje, nem a testemunha nem as autoridades dos Estados Unidos deram explicação definitiva sobre o que viram. Vamos manter o próximo simples. Simples, mas insano. Número 44. Um retrato falado desclassificado mostra o que testemunhas relataram ao FBI ter visto no céu. Só que isso não ocorreu durante a histeria dos OVNIs das décadas de 1940 ou 1950, mas sim em 2023. As testemunhas descreveram um elipsoide metálico de bronze surgindo de uma luz ofuscante antes de desaparecer sem deixar vestígios. E isso é só o começo. Número 43. Em 24 de abril de 1964, o policial Loni Zamora perseguia um carro em alta velocidade em Socorro, Novo México, quando viu uma chama à distância e ouviu um estranho rugido. Ele achou que fosse a explosão de um prédio, mas ao se aproximar, percebeu que estava voando. Não havia fumaça e o rugido mudou de frequência. Ele se aproximou e viu o que parecia ser um objeto brilhante com 2 pernas fixadas no chão, enquanto 2 pessoas de macacão branco espreitavam por perto. Será que era um acidente? Ele se aproximou para ajudar, mas outro rugido surgiu e, de repente, o objeto subiu verticalmente com fogo saindo por baixo. O incidente ficou conhecido como o caso Loni Zamora. Nunca se estabeleceu o que ele viu naquele dia, mas era semelhante ao que um alto funcionário da inteligência dos Estados Unidos testemunhou em 2025. Número 42. Este arquivo desclassificado está fortemente censurado. Nem mesmo um local é informado, mas por volta das 17 horas, em um local de testes de alta segurança nos Estados Unidos, um oficial viu um orbe no céu e ouviu um baque, como se tivesse atingido o chão. Em seguida, ele pegou um helicóptero para ir procurar. O homem disse que ele e outro oficial viram um objeto super quente pairando no céu, perto de onde o primeiro havia pousado. Ele seguiu para o leste e depois para o sul, e parecia se dividir em 2 partes separadas, ambas se movendo em alta velocidade. Então ficou claro, 2 grandes esferas pairando lado a lado que pareciam brilhar. Eram ovais, alaranjadas, com um centro branco ou amarelo e delas emanava luz. De repente, outra apareceu e depois mais uma, até somarem 5 que pairaram um tempo e desapareceram. Mais tarde, os homens as viram perto de uma montanha, movendo-se em linha horizontal. Elas sumiram, mas 3 surgiram do nada em formação triangular. Ninguém sabe exatamente o que presenciaram. Será que estamos sendo observados? Número 41. Se for esse o caso, isso pode explicar o que os astronautas da NASA viram em dezembro de 1972 na missão Apollo 17. A agência tirou uma fotografia do que pareciam ser 3 pontos no espaço vistos da Lua, cada um formando um triângulo. Até hoje, não há consenso sobre o que são. Número 40. Em 2025, o FBI enviou oficialmente uma foto ao Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios do Pentágono, ou ARIO, como um fenômeno anômalo não identificado. À primeira vista, a foto parece vazia, só mais uma imagem borrada do céu, mas olhando de perto há um pequeno ponto preto. Não parece nada de especial, mas também não pode ser explicado. Assim como a figura que apareceu em outra imagem, essa tinha o formato de um helicóptero, mas com certeza não havia nenhum helicóptero no céu quando a imagem foi vista e registrada. Às vezes esses objetos chegam perto demais para o gosto de qualquer um. Número 39. Władysław Krasuski era prisioneiro de guerra polonês em 1944 e dirigia um trator perto do campo alemão onde trabalhava. Ao se aproximar de um pântano, o motor parou de repente e ele ouviu um zumbido distante. Um guarda da SS logo apareceu e ajudou a ligar o trator.
Os trabalhadores não deram muita importância a isso até 3 horas depois, quando a equipe olhou para cima e viu um veículo subindo verticalmente ao céu. Ele pairou devagar para o lado e sumiu atrás de árvores. Era circular e tinha entre 70 e 90 metros de diâmetro, de cor cinza escuro, com 2 seções principais. Uma parte girava rapidamente, formando um borrão contínuo, segundo documentos. Krasuski relatou isso ao chegar nos Estados Unidos após a guerra. Ele afirmou que ele e cerca de 18 tripulantes poloneses, franceses e russos viram o mesmo. A informação ficou em segredo por anos. Enquanto as autoridades norte-americanas diziam às pessoas que não existiam coisas como OVNIs, elas estavam ativamente investigando histórias como a contada por Krasuski. Mas às vezes os discos voadores não eram apenas farsas. Número 38. Os documentos desclassificados contêm cartas enviadas entre vários departamentos. Relatam desde fenômenos inexplicáveis até crianças fazendo pegadinhas em um país que logo se tornou obcecado por OVNIs. Uma dessas cartas é datada de 11 de julho de 1947 e revela que uma senhora Easterbrook parece ter encontrado um disco voador no quintal de sua casa em Twin Falls, Idaho. Ela ouviu um estrondo e foi investigar. Encontrou 2 discos com cúpula de plástico. A mídia dos Estados Unidos noticiou que discos voadores invadiram Twin Falls. Guy Bannister, agente especial encarregado do FBI, assumiu a investigação. Embora a imprensa alegasse envolvimento do governo dos Estados Unidos em um encobrimento, o FBI disse que o disco voador era apenas uma engenhoca feita por crianças da região. Talvez fosse, mas isso não significa que a agência não estivesse levando outros avistamentos a sério. Número 37. Em 2024, os avistamentos de UAPs quase não chegavam ao FBI e eram muito raros, raramente aparecendo nos jornais. Como no avistamento de outubro, quando um soldado não identificado na Síria relatou ter visto uma bola de luz branca, deformada e irregular, com vários brilhos emanando de uma origem desconhecida. Esse foi apenas mais um relatório que entrou na cesta das coisas que não podiam ser explicadas. Número 36. Em 23 de setembro de 1947, o general Nathan Twining, oficial respeitado que depois seria chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, escreveu um memorando confidencial chamado Discos Voadores. Twining não estava brincando quando escreveu. O fenômeno relatado é algo real e não ilusório nem fictício. Ele descreveu os objetos relatados como apresentando taxas extremas de subida, manobrabilidade, especialmente rolamento, e ações que devem ser consideradas evasivas. Ele admitiu que não estava claro se a nave era pilotada manualmente, controlada remotamente ou operada automaticamente. Mas de uma coisa ele tinha certeza: fosse o que fosse que as pessoas estavam vendo, era real. E as testemunhas não eram pessoas em busca de atenção ou obcecadas por discos voadores. Muitas eram militares treinados, pilotos e observadores acostumados a identificar aeronaves. Isso não queria dizer que Twining achava que os objetos vinham do espaço. Sua principal preocupação era igualmente assustadora: que uma potência estrangeira pudesse ter desenvolvido uma forma revolucionária de propulsão fora do que se conhecia no país. Alguém morreu ao tentar perseguir um deles. Número 35. Em 7 de janeiro de 1948, Thomas Mantell, piloto de 25 anos da Guarda Nacional de Kentucky, morreu ao perseguir o que disseram ser um OVNI potencialmente perigoso. Mais cedo, moradores de Maysville, Kentucky, a cerca de 130 quilômetros da base aérea Goodman, ligaram para a polícia relatando algo estranho no céu. Em seguida, mais chamadas foram feitas. As pessoas estavam descrevendo um objeto diferente de tudo o que já tinham visto antes. Isso não era uma brincadeira. A situação piorou quando membros da Força Aérea, como um comandante e um coronel da base, também relataram ver o objeto. O coronel disse que o objeto era muito branco, parecido com um guarda-chuva e faixas vermelhas na parte de baixo. Diversas testemunhas o viram por pelo menos 1 hora. Naquele momento, 4 F-51 Mustangs estavam no ar, incluindo o de Mantell. Um pousou para reabastecer e os outros receberam ordens de interceptar o objeto. Mantell informou pelo rádio: "Ele está acima e à minha frente, movendo-se a cerca de metade da minha velocidade, cerca de 290 km por hora. Ele descreveu o objeto como metálico e de tamanho enorme. 2 pilotos continuaram a perseguição inicialmente, mas um deles acabou voltando. Mantell continuou subindo. Então, o contato por rádio foi perdido. Momentos depois, sua aeronave caiu e virou um monte de destroços em chamas. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes como F-51 e Capitão Mantell destruídos ao perseguir disco voador.
As autoridades dos Estados Unidos disseram que Mantell perseguia um balão Skyhook ultra-secreto, usado em pesquisas de alta altitude e que não podia ser comentado publicamente na época. Ainda existem dúvidas sobre o que ele viu. Assim como no caso seguinte, os militares dos Estados Unidos nem sempre conseguem explicar o que sua equipe vê no céu. Número 34. Em janeiro de 2024, em algum lugar sobre o mar Mediterrâneo, perto da Grécia, um operador relatou ter avistado algo em formato de diamante, viajando a cerca de 434 nós. Ele descreveu como tendo uma sonda fixa na parte inferior e só era visível quando observado por um sensor infravermelho de ondas curtas a bordo. Estava lá e 2 minutos depois havia sumido. Militares dos Estados Unidos relatam frequentemente ver objetos movendo-se de forma cientificamente impossível, como um operador observou no Mar da Arábia em outubro de 2020. Número 33. O arquivo desclassificado afirma que um homem percebeu um objeto redondo e frio através de um sensor infravermelho, viajando a 319 graus noroeste, a aproximadamente 32 km por hora. A parte que era impossível era que ele conseguia fazer, abre aspas, mudanças abruptas de direção que aeronaves simplesmente não são capazes de fazer. Como os próximos casos, esses também foram mantidos em segredo. Número 32. Durante anos, as autoridades dos Estados Unidos minimizaram publicamente os OVNIs, insistindo que eles não representavam uma grande ameaça, enquanto investigavam silenciosamente por meio de uma série de programas secretos, Projeto Sign, Projeto Grudge e, mais tarde, Projeto Blue Book. Um caso que acabou nesses arquivos envolveu uma corrente contínua, 6 da American Airlines, que decolou do Aeroporto Nacional de Washington em 1950. Pouco depois da decolagem, a tripulação se deparou com o que o piloto descreveu como um objeto brilhante e luminoso vindo diretamente em direção à aeronave. O piloto relatou que, ao olhar para a esquerda, o objeto parecia parado. Ele o descreveu como perfeitamente aerodinâmico, sem asas ou cauda. O objeto manobrou ao redor da aeronave, moveu-se para o lado direito do avião, acompanhou-o brevemente e então acelerou, desaparecendo à distância. Nós o observamos por mais alguns segundos até que desapareceu no leste, fora de vista, disse o capitão. Nunca vi nada parecido antes ou depois disso. Relatos ainda mais preocupantes eram de objetos semelhantes às vezes surgindo perto de algumas das instalações nucleares mais sensíveis dos Estados Unidos. Número 31. Em 1952, o FBI recebeu uma mensagem confidencial. Funcionários da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos na usina Savannah River, Carolina do Sul, viram 4 objetos voadores em forma de disco se aproximarem e desaparecerem. Eles surgiram e sumiram novamente, descritos como dourados, movendo-se rápido e sem fazer barulho. E esse se tornou apenas mais um relatório que ficou esquecido. Número 30. Como o feito pelo Sr. John P. Legge em Cotroy, Terra Nova, em julho de 1947. Legge disse às autoridades que estava fora de sua loja quando algo iluminou o céu. Não era estrela cadente nem avião. Nunca tinha visto nada igual. Por cerca de 15 segundos, ele viu um objeto em forma de disco voar pelo céu noturno, seguido por um brilho residual em forma de cone. E foi só isso. O relatório foi arquivado como confidencial e ficou escondido por muitas décadas, assim como este próximo relatório desclassificado, que é ainda mais surpreendente. Número 29. Quando Miss Lenore Corey escreveu ao diretor de inteligência militar em agosto de 1947, ela fez questão de dizer que não queria ser descartada como vítima de psicologia de massa ou algum tipo de lunática. Ela era instruída, ela não ligava para histórias de discos voadores, mas o que disse ter visto da janela de um ônibus em Los Angeles era difícil de explicar. Um objeto em forma de disco voando pelo céu com vários outros seguindo atrás dele em uma trilha. Belos raios de luz pareciam emanar dos objetos. Corey raciocinou que o exército dos Estados Unidos não estaria disparando raios misteriosos sobre o povo de Los Angeles. Então, o que exatamente ela tinha testemunhado? Número 28. Em 1952, relatórios da CIA afirmaram que discos voadores foram vistos zigue-zagueando sobre regiões de mineração no Congo belga. De acordo com os arquivos, um piloto militar belga perseguiu um dos objetos em um jato e conseguiu chegar a cerca de 120 metros dele. Ele descreveu a nave como prateada, com a parte inferior giratória, capaz de velocidades superiores a Mach 1 quando acelerava. Segundo ele, chamas apareciam atrás dela. A CIA prestou muita atenção. Na época, a agência tinha um interesse estratégico significativo no Congo e em seus recursos naturais. Por um tempo, partes do Reino Unido se tornaram um ponto quente de OVNIs.
Número 27. Os recortes de notícias do FBI encontrados nos arquivos incluem uma reportagem da mídia britânica de 3 de dezembro de 1950. Torcedores de futebol veem disco voador. Uma partida foi interrompida quando centenas de torcedores viram um estranho fenômeno branco cruzando rapidamente o céu. Perto dali, um jogo de rugby foi interrompido quando jogadores viram algo parecido com uma nave alienígena. As autoridades dos Estados Unidos estavam obviamente acompanhando o que estava acontecendo do outro lado do Atlântico. Infelizmente, a maioria dos recortes de jornal nos arquivos não inclui explicações sobre o que as agências dos Estados Unidos pensavam desses acontecimentos estranhos. Número 26. Em outubro de 2001, os russos negaram ao Departamento de Estado dos Estados Unidos terem sobrevoado a Geórgia com aviões misteriosos e iniciado bombardeios. O Ministério das Relações Exteriores da Geórgia reclamou, e os russos responderam que o que foi visto não era russo, então só podia ser um OVNI. Telegramas confidenciais disseram que os russos tendem a contar uma mentira descarada de vez em quando. OVNIs às vezes servem de desculpa, mas talvez os russos estivessem certos. Agora, vamos a um filme de terror espacial real. Número 25. Algumas coisas muito estranhas aconteceram na missão Apollo 17. O piloto do módulo de comando, Ronald Evans, relatou ter visto fragmentos muito brilhantes flutuando e girando perto da espaçonave durante as manobras. O piloto do módulo lunar, Harrison Jack Schmitt, confirmou o relato e disse ter visto algo semelhante ao 4 de julho. O comandante da missão, Eugene A. Cernan, viveu uma experiência diferente. Ele não conseguiu dormir, dizendo que depois de ver faixas brilhantes, viu uma luz intensa e imponente piscando com a intensidade dos faróis de um trem. Ele acreditava que realmente viu essas coisas. Não eram apenas fenômenos ópticos. E na Terra, as coisas também estavam estranhas. Número 24. A recente divulgação dos arquivos mostra como o FBI era dedicado a coletar artigos de jornal sobre OVNIs. Um deles, datado de 14 de outubro de 1957, trazia o capitão W. J. Hull, um piloto da Western Airlines que já havia declarado publicamente que OVNIs eram uma bobagem. Mas ele mudou de ideia quando viu um por si mesmo em Mobile, Alabama. Ele estava pilotando um avião pequeno quando viu o que descreveu como um meteoro brilhante cruzando o céu, exceto que esse meteoro simplesmente parou e fez uma volta completa, algo que é fisicamente impossível. Em seguida, ele fez uma série de manobras violentas, hipnotizando e assustando, e basta dizer que esse antigo cético convicto de OVNIs se tornou um homem mudado. Ele não foi o único. No mesmo ano, o almirante aposentado Delmer S. Farney, que supervisionou o programa de mísseis guiados dos Estados Unidos, fez uma declaração arrepiante. Ele disse que tinha visto evidências de objetos no céu se movendo rápido demais, de forma inteligente demais e de maneira impossível demais para pertencerem aos Estados Unidos, à Rússia ou a qualquer outra nação. Ele nunca afirmou ter visto um disco voador pessoalmente, mas deixou uma coisa clara: havia algo inexplicável lá fora. Essas eram pessoas sérias, não lunáticos. E então os discos se transformaram em charutos. Número 22. Em 1954, testemunhas juraram ter visto um objeto em forma de charuto voando sobre Sétif, Argélia. Um objeto que, segundo arquivos da CIA, deixou um rastro azul brilhante atrás de si. No mesmo ano, estivadores em Kuala Lumpur relataram ver outra nave em forma de charuto cruzando o céu e deixando um rastro. Nos 5 dias seguintes, documentos desclassificados relataram mais 3 avistamentos em Kuala Lumpur de algo que testemunhas chamaram de máquina voadora cilíndrica. O que era o objeto em forma de charuto? Pessoas em diferentes continentes seguiram relatando. Um grupo de excursionistas perto de Saint-Mézard, na França, descreveu ter visto a mesma coisa: um enorme charuto voador se movendo silenciosamente a cerca de 600 metros acima de suas cabeças. Charutos voadores eram reais? Número 21. Os Estados Unidos sempre levaram esses relatos a sério. Especialistas explicavam muitos casos por fenômenos naturais, mas cerca de 20% permaneciam sem explicação racional. Sobre a explicação racional, um homem citado em arquivos desclassificados afirmou saber exatamente o que eram essas máquinas. Número 20. George Klein foi um dos principais cientistas durante a guerra para o Ministério de Produção de Guerra nazista. Ele também afirmou que os discos voadores nazistas existiam. Então, quando o FBI estava coletando recortes de jornal, havia um em que Klein afirmava que todos esses OVNIs eram, na verdade, apenas os Estados Unidos e a Rússia criando super-armas depois de roubarem cientistas nazistas no final da guerra. O problema dessa teoria é que nenhuma dessas armas nazistas foi descoberta. Ainda assim,
Klein afirmou ter trabalhado em um protótipo de disco voador nazista que, segundo ele, alcançava 12 mil metros em 3 minutos. Na época, nenhuma aeronave conhecida publicamente na Terra conseguia fazer algo parecido com isso. Talvez Klein estivesse mentindo, talvez ele estivesse exagerando, ou talvez as superpotências do mundo realmente estivessem desenvolvendo tecnologias muito além de tudo o que o público sabia que existia. Número 19. Em 1954, o Major James Ziccarelli relatou ter visto um OVNI na base aérea de Brooklyn, no Alabama. Ele descreveu como um avião que ele nunca tinha visto antes, com asas curtas e grossas. Ele e outros na base o viram no radar, relatando que se movia graciosamente e sumiu. Depois, houve mais avistamentos semelhantes na Europa. Número 18. Na Suécia, Bengt Nordenskjöld, o comandante-chefe da Força Aérea Sueca, disse que seu pessoal testemunhou algo impossível sobre a costa do Báltico. Testemunhas relataram um disco metálico se movendo de forma impossível para aeronaves convencionais. Segundo relatos, ele voou acima da velocidade do som a cerca de 5.000 pés de altitude. O que tornou o avistamento mais perturbador foi o local, perto de uma antiga instalação de pesquisa nazista sob controle soviético. Mas um homem tinha outra explicação. Número 17. O Major Donald Keyhoe, ex-aviador naval dos Fuzileiros Navais, tinha uma teoria bem diferente da de Klein. Em declarações que mais tarde apareceram em arquivos confidenciais, Keyhoe argumentou que os discos voadores não eram superarmas secretas, de forma alguma. Eles eram naves interplanetárias operadas por uma civilização alienígena. Keyhoe, que deveria conhecer o funcionamento interno da Força Aérea melhor do que a maioria dos civis, afirmou que o governo dos Estados Unidos já sabia disso. Escondia a verdade para evitar pânico público. A Força Aérea reagiu fortemente. Os oficiais disseram que seguiriam investigando relatos de OVNIs, mas recusaram-se a admitir publicamente que discos voadores eram reais ou de origem extraterrestre. O que os especialistas realmente pensavam por trás das portas fechadas? Número 16. Em 5 de maio de 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou o relatório especial número 14, chamado Análise de Relatórios de Objetos Aéreos Não Identificados. O estudo analisou cerca de 4.000 avistamentos de OVNIs relatados principalmente por cidadãos comuns, mas também por militares, policiais, pilotos e outros oficiais. O relatório concluiu que muitos dos eventos aparentemente inexplicáveis careciam de medições confiáveis ou de evidências físicas suficientes para se chegar a conclusões firmes. Foi um dos maiores estudos oficiais sobre OVNIs. Sua conclusão geral foi que era altamente improvável que os objetos aéreos não identificados fossem de origem extraterrestre. O relatório também reconheceu que muitos avistamentos permanecem sem explicação e que nem todos os envolvidos concordaram com as conclusões. Número 15. O diretor do projeto Blue Book, Eduardo James Ruppelt, conhecido por trocar disco voador por OVNI, considerou inútil o comunicado militar sobre o relatório. Ele escreveu um livro sobre isso, afirmando que teremos de conviver com os OVNIs. Não acreditava que todos tinham explicação, mas as investigações até então eram fracas. Esse foi um texto importante. Mudar de disco voador para OVNI estava mais alinhado com o raciocínio científico, mas os humanos voltaram à estaca zero. Não sabíamos nada. Bem, talvez. Número 14. Em 1960, Roscoe H. Hillenkoetter, ex-diretor da CIA e depois membro do Conselho do Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, lançou uma bomba em um artigo publicado no New York Times. Esse homem era importante na inteligência americana e agora dizia que a Força Aérea dos Estados Unidos silenciava seu pessoal sobre OVNIs para esconder a verdade. Ele afirmou que oficiais de alta patente da Força Aérea estão seriamente preocupados com OVNIs. Mas, com sigilo e ridicularização, muitos acreditam que objetos voadores desconhecidos são bobagem. Ele errou em alguns pontos. Nem todos foram silenciados. Número 13. O mecânico de testes do B-29, Roberto B. Gardner, relatou ter visto 2 objetos prateados esverdeados voando sobre o aeroporto de São Francisco em alta velocidade. Ele explicou que pareciam um cone cortado nas 2 pontas, voando a cerca de 12.000 pés a impressionantes 1.800 milhas por hora. O ano era 1953 e, naquele momento, a máquina voadora mais rápida era o Bell X-1A, que podia atingir cerca de 1.600 milhas por hora. Algum desses incidentes produziu fotografias críveis? Número 12. Um dos eventos que intrigou especialistas foi a foto tirada por um casal em uma fazenda em McMinnville, Oregon, em 1950.
Paulo e Evelina Trent relataram ter visto um objeto em forma de disco, com cerca de 90 metros de largura e parte inferior plana, pairando sobre sua propriedade. A CIA analisou as fotos em silêncio, enquanto a revista Life as divulgou mundialmente. Com o tempo, originais e negativos foram analisados por profissionais. Em 1967, o astrônomo William Hartmann, da Universidade do Colorado, um cientista especificamente encarregado de examinar e desmentir alegações de OVNIs, chegou a uma conclusão surpreendente. Este é um dos poucos relatos de OVNIs em que todos os fatores investigados, geométricos, psicológicos e físicos, pareciam ser consistentes com a afirmação de que um objeto voador extraordinário, prateado, metálico, em forma de disco, com dezenas de metros de diâmetro e evidentemente artificial, voou à vista de duas testemunhas. Os Trents nunca mudaram sua história. Décadas depois, quando foram entrevistados já idosos como casal em 1997, ainda afirmavam que a fotografia mostrava exatamente o que viram naquele dia. Eles hesitaram em divulgar as imagens no início, pois temiam que o objeto fosse de um projeto militar secreto. E havia outra imagem que se tornaria lendária. Número 11. Um dos documentos do FBI, datado de 8 de junho de 1967, mostra que um homem chamado Paulo Piarel forneceu à agência informações que possivelmente provavam que os nazistas construíram um OVNI. Paulo Piarel afirmou que viu o objeto pairar sobre a Floresta Negra em 1944. O documento agora desclassificado afirma: durante esse período, ele observou a aeronave descrita acima. Ela tinha formato de disco, era controlada remotamente e equipada com vários motores a jato na parte externa da estrutura. A máquina possuía uma parte externa giratória ao redor de uma cúpula central, com o restante imóvel. Curioso que os OVNIs vistos pelas pessoas lembram os dos filmes de ficção científica, mas Piarel fotografou um. Tudo o que resta dela é uma cópia xerox de um negativo, então não é muito nítida. Os eventos mais difíceis de explicar são aqueles em que várias pessoas viram a mesma coisa. Número 10. Em 10 de fevereiro de 1950 e um pouco antes da 1h00 da manhã, um avião de transporte Douglas RR-5D da Marinha dos Estados Unidos, transportando 31 pessoas, cruzava os céus acima de Keflavik quando a tripulação avistou algo impossível. A cerca de 450 metros acima do oceano, um objeto brilhante e silencioso apareceu abaixo deles, movendo-se de formas inexplicáveis. Todos a bordo teriam visto um objeto em forma de disco com brilho alaranjado avermelhado ao redor. Quando o objeto se aproximou, os pilotos relataram falha nos instrumentos. O indicador de direção, a bússola magnética e 2 localizadores apresentaram mau funcionamento. Quando a aeronave se afastou do objeto, os instrumentos voltaram ao normal. O incidente ficou classificado por anos, mas documentos sobreviventes indicam que a inteligência da Marinha tratou o encontro com seriedade. 9 meses depois, investigadores visitaram o piloto e mostraram-lhe algo parecido com um reconhecimento fotográfico policial com fotos de OVNIs, perguntando se alguma correspondia ao que ele viu sobre o Atlântico. Ele não buscava publicidade nem fama. Era um piloto militar confiável, cujo relato foi considerado credível pelos investigadores, assim como este próximo homem. Número 9. Novamente, em 1951, L. Gordon Cooper estava pilotando seu F-80 e 6 Thunderjet na Alemanha quando viu um grupo de objetos se movendo de maneiras impossíveis para a engenharia humana. Depois, ele atuou na NASA no projeto Mercury, primeiro programa espacial dos Estados Unidos. Ele era inteligente e confiável. Por isso, quando relatou ter visto um disco prateado no céu, seus superiores prestaram atenção. Após se aposentar da NASA como coronel, com 222 horas no espaço, ele escreveu um livro alegando que o governo suprimia informações sobre OVNIs. Ele detalhou um incidente separado em 1957, quando sua equipe capturou imagens de um disco pousado em uma base aérea na Califórnia. Ao entregar o filme para Washington, tudo silenciou. Ele foi excluído da própria história. Até seu último suspiro, ele tinha certeza de que o governo estava envolvido em um acobertamento de OVNIs. Algumas histórias eram simplesmente loucas demais para serem explicadas racionalmente. Número 8. Durante anos, alegou-se que a CIA usou OVNIs como distração. Pode haver verdade nessa ideia, mas documentos desclassificados mostram um quadro mais complexo. Alguns membros da CIA estavam oficialmente preocupados com a crescente credulidade do público e como potências hostis poderiam explorar isso.
Alguns arquivos mencionavam o risco de histeria em massa ou guerra psicológica causada por pânico com OVNIs, provocado pelos soviéticos. Um documento afirmava que a agência precisava reduzir a credulidade atual do público e, consequentemente, sua suscetibilidade à propaganda. Essa preocupação ajudou a levar à criação do painel Robertson em 1953, apoiado pela CIA e presidido por Howard P. Robertson, um dos físicos mais respeitados do mundo. Sua missão era investigar o fenômeno dos discos voadores e desmascará-lo de vez. Quando o painel começou a trabalhar, foi isso que ocorreu. Número 7. No mesmo ano em que o painel foi convocado, um major estacionado na base aérea George, na Califórnia, relatou ter visto 5 enormes objetos em forma de disco voando em formação acima da base. Ele não foi a única testemunha. Nas 12 semanas seguintes, mais 9 avistamentos semelhantes foram relatados na mesma instalação. Então, no mesmo dia em que o major testemunhou os discos, militares na base aérea Davis Mountain, no Arizona, relataram ter visto algo igualmente estranho. 12 objetos não identificados voando em formação a velocidades estimadas entre 2.400 e 3.200 km por hora. Era o tipo de desempenho que ia além de qualquer coisa conhecida publicamente na década de 1950. O lendário Lockheed SR-71 Blackbird só surgiria do mundo secreto da Área 51 em meados da década de 1960. Esses avistamentos de veículos super rápidos não se limitaram aos Estados Unidos. Em setembro de 1953, navios de guerra da OTAN cruzavam o Atlântico Norte enquanto participavam da Operação Mainbrace. Durante a missão, um comandante naval dinamarquês e sua tripulação relataram um objeto triangular brilhante cruzando o céu a aproximadamente 900 milhas por hora. Ele também brilhava com uma luz azul assustadora. Nas semanas seguintes, surgiram mais relatos de avistamentos de pessoas no exercício, nenhum explicado. Logo depois, houve um incidente em Yorkshire, norte da Inglaterra. Membros da Força Aérea Real relataram que um objeto não identificado parecia seguir um dos seus caças Meteor em voo. Um aviador descreveu o objeto como um disco prateado que parou a descida e ficou suspenso, girando em seu próprio eixo. Então, ele acelerou em uma velocidade incrível para o oeste. Mas o que aconteceu quando os investigadores acreditaram ter encontrado não apenas um avistamento, mas evidências físicas reais? Número 5. Arthur Stancil, técnico do local de testes de Nevada, mais tarde virou parte da lenda dos OVNIs. Em uma declaração juramentada, ele afirmou que em 21 de maio de 1953 ajudou a recuperar parte de um OVNI que caiu perto de Kingman, Arizona. Segundo seu relato, o objeto era, abre aspas, feito de um metal desconhecido semelhante a alumínio escovado. Ele contou que ele e vários outros homens o desenterraram da areia, onde havia se enterrado parcialmente após o impacto. A nave, segundo ele, tinha formato oval, cerca de 9 metros de diâmetro, com 2 assentos giratórios e uma cabine cheia de instrumentos estranhos. Depois ele disse que era algo que muitos já viram no mundo, um charuto em forma de gota, aerodinâmico. Depois veio o detalhe que um dia faria os americanos sentirem que não estavam sozinhos. Uma barraca armada perto do objeto abrigava os restos mortais do único ocupante, segundo ele. Ocupante, no caso, um alienígena. Então, o que exatamente Stancil afirmou ter visto? Em suas próprias palavras, o ser tinha cerca de 1,20 m de altura e uma pele de tom marrom escuro. Tinha 2 pálpebras, 2 narinas, 2 orelhas e uma boca pequena. Ele disse que usava um traje metálico prateado, junto com um gorro feito do mesmo material. Segundo Stancil, ele não estava sozinho. Outros técnicos presentes naquele dia também teriam visto o mesmo. Agora vem a parte mais estranha. Número 4. Em documentos confidenciais do governo, oficiais de inteligência supostamente chamavam Arthur Stancil de Fritz Werner. Esses arquivos descrevem como Stancil e outros técnicos teriam sido transportados até o local da queda em um ônibus com as janelas escurecidas. Então, em 2024, outro documento relacionado a Werner surgiu online. Parecia conter mensagens trocadas entre um funcionário do governo dos Estados Unidos e Christopher Mellon, o ex-membro da equipe do Comitê de Inteligência do Senado que mais tarde se envolveu na investigação do Pentágono sobre UAPs. Nas mensagens, o funcionário disse que a verdade sobre o acidente de Kingman surpreenderia a todos. Ele falou sobre o incidente como se ainda fosse um assunto ativo mesmo na década de 2020, supostamente dizendo: "Estamos coletando informações". Esse tipo de linguagem pode ser visto como uma admissão de que as autoridades ainda suprimiam ou coletavam informações sobre o caso. Se autênticas,
as mensagens indicam que um suposto alto funcionário via ao menos alguma verdade nas afirmações extraordinárias de Stan Cell. O último lote de documentos divulgados não trouxe novas evidências concretas sobre Kingman, mas as alegações lembraram um caso ocorrido no Reino Unido. Terceiro, após anos de avistamentos e desconfiança nas investigações de OVNIs da CIA, criou-se o Comitê Condon, projeto financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos e Universidade do Colorado para estudar cientificamente objetos voadores não identificados. Um dos casos que chamou a atenção do comitê aconteceu em 1956 na Força Aérea Real Bentwaters, em Suffolk, Inglaterra. Operadores de radar rastrearam um objeto a milhares de milhas por hora, até que o radar passou a mostrar dezenas deles. Relatos apontam que o equipamento foi verificado e funcionava corretamente. Testemunhas relataram que objetos menores se moviam rapidamente ao redor de um maior, e vários militares presenciaram o evento. Algo parecido ocorreu perto da Força Aérea Real Lakenheath. Lá, o objeto foi detectado pelo radar e também avistado, segundo relatos. As testemunhas descreveram que ele parou de repente no céu, acelerou instantaneamente e se moveu em velocidades extraordinárias. O pessoal de Lakenheath contatou a Força Aérea Real Neystead, em Suffolk, que enviou um caça noturno de Havilland Venom para interceptar o alvo. A dupla do Venom relatou ter visto o objeto no radar e a olho nu. De repente, o alvo surgiu atrás deles antes que pudessem reagir. O jato ficou com pouco combustível, teve que abandonar a perseguição e pousar. O relatório Condon depois classificou o caso como o mais intrigante e incomum já analisado. Então, o que exatamente eram esses objetos que pareciam capazes de superar e manobrar aeronaves militares? Eles tinham relação com o fenômeno relatado por pilotos de teste americanos e equipes de radar na Guerra Fria? Segundo, o piloto do X-15 Joseph Walker voava a Mach 4 quando relatou pelo rádio. 2 OVNIs acabaram de passar por cima, bem próximos dele. Eles estavam a 3.400 milhas por hora, tão rápido quanto qualquer avião. Ele disse que chegou a cerca de 60 metros deles e viu que tinham forma de disco. Walker nunca teve a chance de falar sobre OVNIs mais tarde em sua vida, pois morreu em um acidente de formação em grupo em 1966. Mas suas palavras repercutiram com o Major Roberto Branco, outro piloto do X-15. Ele estava a 314 mil pés quando viu vários objetos voando por perto. Ele disse à revista Time: "Há coisas lá fora, absolutamente há." Esta última é importante. Número 1. Em 2014, o jornal The Guardian fez uma pergunta. Em vez de encobrir a existência de alienígenas, será que a verdadeira conspiração tem sido nos convencer a acreditar neles? O artigo mencionava uma possível operação psicológica da CIA, onde documentos confidenciais falsos sobre OVNIs foram deliberadamente divulgados ao público. Esses documentos, chamados papéis Majestic 12, seriam arquivos secretos que provariam que altos funcionários dos Estados Unidos esconderam evidências de contato com alienígenas por décadas. Exceto que os documentos foram expostos como falsificações, desinformação criada para inflamar a histeria sobre OVNIs em vez de acalmá-la. As consequências arruinaram o pesquisador de OVNIs Paul Bennowitz, que após supostos vazamentos da inteligência da Força Aérea, acreditou que extraterrestres atuavam na Terra. Depois ele teve um sério colapso psicológico. Por anos, os arquivos mostram que agências de inteligência alertaram que o público americano era vulnerável à histeria em massa sobre OVNIs. No entanto, havia alegações de que elementos dentro do mundo da segurança nacional haviam alimentado ativamente esses mesmos medos. Por quê? Ninguém sabe. Mas alguns pesquisadores apontam para o Conselho de Estratégia Psicológica, um órgão da era da Guerra Fria criado para coordenar operações psicológicas e esforços de propaganda americanos. Poucas ideias capturam tão bem a imaginação do público quanto OVNIs e homenzinhos verdes. Todos os documentos mencionados hoje são reais, mas como a história mostra, fatos e ficção costumam se misturar, especialmente quando governos, medo, propaganda e o desconhecido se cruzam. A verdade está lá fora, em algum lugar, e pode ser muito humana, ou talvez não seja. Mas se você está procurando provas, elas não estão mais apenas enterradas nos arquivos do Pentágono. Ela está em contatos imediatos, presenciados por profissionais treinados que sabiam exatamente o que deveria ou não estar no céu. Descubra o que eles viram em vídeos reais das Forças Armadas dos Estados Unidos interceptando OVNIs, ou assista a isto em vez disso.